Amém. Louvado seja o Senhor. Nós damos graças a Deus por estarmos reunidos mais uma vez. Isso é uma bênção. Isso é algo que nós temos direito de reunir em nome do Senhor para buscar a palavra de Deus, para nos constituir da verdade, da fé. E Deus, novamente, nos proporciona essa oportunidade. Graças a Deus por isso. Estamos aqui com 65 irmãos, estamos com alguns irmãos que estão em casa, também desfrutando da palavra, não podem estar aqui. Eu já dei uma olhada no chat do YouTube, tem alguns amigos meus que eu convidei assistindo. Mando um abraço para o Lauro e a família dele que está assistindo. Deus possa abençoar a sua vida. Também alguns irmãos dos grupos familiares, alguns idosos que não podem estar aqui, alguns de outras cidades também, da nossa região. Então, que o Senhor possa falar a todos nós nessa manhã. Queremos também destacar a volta do Irineu, do Japão. Esperamos seja definitiva, né? Que o Irineu possa fincar raízes aqui na sua terra natal, que é o Brasil, e Deus possa abençoá-lo no seu retorno, Irineu. Graças a Deus por isso. Nós estamos felizes porque Deus tem falado conosco nos últimos dias. Embora tenhamos passado por tempos difíceis, tempos sombrios, por situações inimagináveis há pouco tempo, mas isso também são sinais que o Senhor está dando para nós, que nós devemos nos apegar cada vez mais às verdades ouvidas, nos apegar mais ao Senhor para nos fortalecer nesses momentos difíceis. O Senhor é a nossa força. Então nós podemos provar de alguns aspectos do Senhor que às vezes nós nunca provamos, mas nós temos oportunidade nos momentos difíceis de ter o Deus da consolação, o Deus da força, o Deus que pode nos suprir em todas as situações. Nossos tempos são difíceis, tempos de mentiras, tempos de iniquidade. E a igreja, ela se contrapõe a tudo isso. Deus plantou a igreja nessa terra para se contrapor à iniquidade, à mentira. E a igreja precisa estar firme. E como nós sabemos, a igreja não é uma organização religiosa, a igreja não é um templo, um lugar, mas a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é composta de todos aqueles que receberam o Senhor, o Espírito do Senhor, se tornaram filhos de Deus, partes de Cristo, e Deus espera então que essa igreja seja coluna e base da verdade. Então, quando fala igreja, coluna e base da verdade, não pense em uma construção, mas pense em você mesmo. Deus está te fazendo, está me fazendo, está nos fazendo coluna e base da verdade. Para quê? Para que seja a igreja uma expressão nessa terra. Veja, mais do que nunca, nos dias atuais, a igreja precisa brilhar. Como Jesus falou, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Então, e ele fala, o sal precisa dar sabor, porque ele se tornar insípido, ele não serve para nada, pode se jogar fora. E a luz também precisa ser colocada lá no velador, lá no alto, não pode ficar escondida debaixo de algo que abafe a sua luminosidade, mas ela precisa ser posta no velador para iluminar toda a casa. Assim brilhe, Jesus fala, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus. Então, irmãos, num momento difícil, é no momento da guerra que surgem os heróis. É no momento difícil que o Senhor está para sustentar a igreja, para que a igreja seja sal da terra e luz do mundo. E nós temos como vencer. Nós temos armas para vencer. Nós temos suprimento para vencer. Esse é o detalhe. Dados pelo próprio Senhor. Dados por Deus a nós. Louvado seja Deus. A iniquidade
ela visa degradar a igreja. E as epístolas de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, elas são conhecidas como os 3 T's, por causa do Timóteo, né? Tito, T, os 3 T's, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, elas são as epístolas conhecidas como epístolas pastorais. Elas trazem procedimentos e orientações para o pastoreio e o cuidado da igreja, principalmente como vencer os tempos difíceis. Porque naquela época, Paulo já percebeu que a iniquidade já estava afetando a igreja já estava entrando em degradação. Então, ele escreveu para Timóteo, dando diversas orientações, procedimentos, como ele deveria proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Então, o que serviu para Timóteo e para Tito serve para nós também, que vivemos tempos iguais. Não é isso? Então, tudo isso que nós temos recebido é vacina contra a iniquidade. Hoje se fala muito em vacina. Todo mundo quer ser vacinado, a maioria, com uma boa vacina. Uma vacina que resolve o problema. Ninguém quer receber uma agulhada no braço e ser enganado, e não apertar nada lá, só levar um furo. Ninguém quer isso, né? Embora isso esteja acontecendo muito por aí, né? Mas a pessoa quer receber uma vacina para ser imunizado. Existe uma vacina espiritual sendo aplicada em nós constantemente, semanalmente, diariamente, eu digo. Quando você pega o seu alimento diário e come aquelas palavras, aquilo é vacina. Vacina para os nossos dias. Vacina espiritual. Vacina para o seu espírito, alma e corpo. Isso resolve, isso funciona, porque é uma vacina aplicada por Deus. Não tem enganação. Não tem como falhar. Ela imuniza, ela protege. E nós precisamos dessa vacina. Glória a Deus por isso. Paulo, ele tinha um apreço muito grande por Timóteo. Ele confiava em Timóteo. Quando Paulo conheceu Timóteo, ele era um jovenzinho. Ele conheceu Timóteo depois daquela desavença que houve com Barnabé, no início da segunda viagem missionária, quando Barnabé se apartou, Paulo tomou Silas e eles partiram para a viagem. E logo no início da viagem, quando eles chegaram ali em Derbe, Listra, eles encontraram Timóteo. Isso daí está em Atos, capítulo 16. E ao encontrar Timóteo, eles tiveram uma boa referência deles, falaram bem de Timóteo. E Paulo pegou Timóteo e levou junto. Isso para mostrar que Paulo não tinha problema com o jovem. Quando ele deixou o João Marcos e não quis que João Marcos fosse na segunda viagem, não é problema que ele tinha com um jovem. Ele queria que fosse alguém que acompanhasse ele, que fosse firme. Ele encontrou em Timóteo essa pessoa. E Timóteo acompanhou Paulo. E nunca mais o deixou. Se você ler as epístolas, você vai ver que lá no final da vida de Paulo, ele fala, todos da Ásia me abandonaram. Muitos daqueles que estavam com ele abandonaram, mas Timóteo não abandonou. Timóteo foi até o fim com ele. Timóteo era um fiel cooperador de Paulo. E por isso, Paulo pôde confiar a Timóteo o cuidado das igrejas. É como se ele falasse, ouçam Timóteo que você está ouvindo o que eu falo, porque Timóteo sabia, conheceu a revelação de Deus que Paulo passou para ele, o apóstolo passou para ele, e ele pôde passar para outros também. A ponto que nós lemos aqui na 1 Timóteo, versículo que nós lemos, capítulo 1, versículo 3, fala, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, tenham outros ensinamentos, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões. Quer dizer, fica aqui em Éfeso você e leve as pessoas a não ficar falando fábulas, genealogias, outros ensinamentos, outras coisas que não promovem a economia de Deus na fé, o serviço de Deus na fé. Aqui a
palavra grega é economia, que é o plano de Deus, é o que realmente importa, é o que Deus quer infundir em nós, é a economia de Deus na fé, o plano de Deus na fé. Então, Paulo confiava em Timóteo, ele era uma pessoa capaz disso. Por quê? Porque ele se tornou coluna e base, que é o que toda igreja de Deus espera, que a igreja de Deus seja coluna e base da verdade. Então, Timóteo, ele era tal pessoa. E Timóteo até sofreu muito ali em Éfeso. Nós vemos na própria palavra de Deus que chega um momento ele adoeceu. Tanto sofrimento ali, não é fácil. Não é fácil. Mas ele era um cooperador fiel de Paulo. Então, nos escritos de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo, são abordados 6 pontos principais, né, dessas epístola pastoral. Então, Paulo faz advertência contra a apostasia e o declínio da igreja. Também, Paulo encoraja a ter uma vida da igreja normal, um viver normal, pessoal, e um viver normal nas reuniões. Paulo trata disso. Fala da administração da igreja, através dos presbíteros e diáconos. Paulo estabelece isso em Timóteo e Tito, como deve ser o presbítero, como deve ser o diácono, que é a administração da igreja é através de presbíteros e diáconos. Procedimentos e orientações na igreja. 5º ponto, a função da igreja, além de ser coluna e base da verdade, é também o grande mistério da piedade. A igreja é o grande mistério da piedade, Paulo trata disso. E o 6º ponto são exortações pessoais que Paulo dá a Timóteo, que servem para nós, mostrando o cuidado pessoal que cada um deve ter. Paulo fala para Timóteo, cuida-te de ti mesmo. Olha como isso é importante, você e eu ouvirmos isso. Cuida-te de ti mesmo. Se nós queremos cuidar da igreja, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Então, tudo isso que nós estamos vendo é para cuidarmos de nós mesmos, para poder cuidar de outros também. Essa é a palavra que Paulo dá a Timóteo. E a palavra de hoje fala a igreja como coluna e base da verdade. Então, na verdade aqui, quando fala coluna e base da verdade, a verdade aqui não diz respeito apenas a conhecimento doutrinário, a conhecimento bíblico, mas a verdade aqui é uma realidade que traz vida, que transforma a vida. Essa é a verdade de Deus quando chega até nós. Ela traz vida, vida em abundância e uma vida transformadora. Esse é o poder da vida de Deus, é a verdade que traz transformação. Deus é a verdade. Deus é a realidade. E essa verdade chegou até nós como uma pessoa, Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é o grande conector deste universo. Ele conecta todas as coisas. Tudo está em Cristo. Cristo é a centralidade de tudo. Ele é o centro de tudo. Para você chegar até Deus, você tem que passar por Cristo. Cristo é o centro, é o conector. E Deus fez algo para que Cristo fosse esse conector. Porque Cristo é Deus. E para nós entendermos tudo que nós vamos falar hoje de igreja, coluna e base da verdade, Deus precisou fazer algo primeiro, para que isso fosse possível. Para que eu e você pudéssemos ser coluna e base, Deus fez algo antes, enviando Jesus. Deus se encarnou, o Verbo se tornou carne e veio fazer algo. E Jesus cumpriu a sua obra. E ali no capítulo 14 de João, é um dos capítulos mais fantásticos que tem na Bíblia, Jesus ele revela a tacada final de Deus para os seus discípulos e para nós. Então, João capítulo 14, versículo 6, Jesus faz uma afirmação. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que coisa. Isso daí,
Olha, essa frase, esse versículo que está em João 14,6, essa frase de Jesus, já coloca em pé muito ovo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso já derruba um monte de coisa que tem por aí. Né? O que o mundo fala? Todos os caminhos levam a Deus. Jesus fala, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem crê, vai ao Pai. Quem não crê, está fazendo uma aposta. Nós cremos em Jesus. Nós entramos nesse caminho. E esse caminho entrou em nós. Ele é o caminho. Atos se refere a Jesus como o caminho. E os que seguiam a Jesus como os do caminho. Olha que interessante. O caminho é uma pessoa. Jesus Cristo. Eu sou a verdade. E a palavra grega aletheia é uma verdade de realidade. Eu sou a realidade. E eu sou a vida. Jesus é a vida. João, capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano, fala. A vida estava nele. Antes que houvesse vida, a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas o que ele fez? Qual que é a intenção de Deus? Quando Jesus pisou nessa terra, ele estava no meio das pessoas, a realidade de Deus estava lá. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que estava no seio do Pai o revelou. Então Deus foi revelado na pessoa de Jesus. Mas Deus não queria que nós perdêssemos o time. Ah, que pena, né? Só eles viram Jesus, eu não posso contatar Jesus, eu não posso ouvir Jesus, eu não posso ter Jesus. Deus não queria isso. Por isso Deus fez algo impensável. Deus pegou, e Jesus revela isso em João 14. Deus queria que esse Jesus estivesse disponível, acessível a todos os homens, em todos os lugares, em todas as épocas. A partir daquele momento. Então Jesus revelou isso. João 14, 16, ele fala assim. Os discípulos, ele começou a falar da sua partida. Os discípulos começaram a ficar tristes até por causa disso. Jesus falou assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então virá outro para me substituir, para substituí-lo. Então ele começa a revelar o que seria esse outro Consolador. Consolador, a palavra Consolador aqui é muito interessante, irmãos, que é Paracletos, que é uma pessoa, alguém chamado, alguém convocado para estar ao lado de alguém. Por isso que ele fala, a fim de que esteja para sempre convosco. É alguém que vai estar do seu lado sempre, né? Para te proteger, para ajudá-lo e defendê-lo. Essa é a definição. Alguém para estar ao lado de alguém, para ajudá-lo e defendê-lo. Alguém para defendê-lo também em causas onde você é um réu, você errou, você pecou. Então ele também está lá para te defender diante de um juiz. Isso é um Paracletos. Por isso que em 1 João, capítulo 2, versículo 1, fala, se todavia alguém pecar, temos um Paracleto junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Traduzido na nossa Bíblia como advogado. Então, o que foi traduzido como consolador em João 14, foi traduzido para advogado em 1 João 2:1. É a mesma palavra, Paracletos. Quando você pecar, você tem um cara que está do seu lado, que não vai te abandonar porque você pecou, ele continua lá, te defendendo agora diante do Pai. Eu sei que ele pecou, eu derramei o sangue para perdoar os seus pecados futuros também. Por isso que 1 João fala, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o Paracletos. Não está com você só quando tudo está bem. Ele está comigo e com você em todo momento, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, 16. Que maravilha que é isso. Quem seria esse Consolador, então?
Ele fala 17, João 14, 17. O Espírito da realidade. Ele está falando de um Espírito que viria para estar para sempre conosco. Que o mundo não pode receber, precisa receber. Mas o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Como assim? Ele rogaria ao Pai para mandar outro, mas eles conheciam esse outro que viria. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Era ele mesmo. E estará em vós. Esse Espírito da verdade é o processo que Jesus passou na sua morte e ressurreição. Na morte ele resolveu os problemas dos homens, fez a expiação dos pecados. E na ressurreição, a humanidade entrou na divindade, se tornou o Espírito que dá vida para poder voltar e ser o nosso consolador diário. Todos os dias estar para sempre comigo e com você. Louvado seja Deus. Isso é que Deus fez para que Jesus pudesse ser o conector. Porque antes não tinha jeito. É Deus lá e você aqui. Por isso que toda pessoa sem Jesus ainda é Deus lá e ele aqui. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando nós cremos, nós recebemos. Nos tornamos filhos de Deus. E aí nós temos uma conexão. Porque o Filho, o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, entrou em nós. Estará em vós. Hoje ele já está em nós, para nos fazer uma conexão com Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nós podemos afirmar, hoje existe uma verdade absoluta. Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Deus é a verdade. Ele é o próprio Senhor. Conforme ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 17, 17, Jesus faz uma afirmação a respeito de nós e da palavra. Ele fala, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus traz Deus, a palavra de Deus é o próprio Senhor. Né? O verbo, a palavra se fez carne. Cristo é tudo em todos. Que maravilha esse Cristo. E aqui fala hoje coluna e base da verdade, da realidade. Então a coluna, ela tem que ser sólida, mas ela tem que estar numa base também firme. E é isso que Deus está fazendo da sua igreja. Espera da igreja que ela seja coluna e base da verdade. Mas como que ela se torna coluna e base da verdade? O próprio Deus faz isso. O próprio Deus está trabalhando para que isso aconteça. Então nós não podemos descartar nunca a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está ligada nesse plano, é peça fundamental. Os ensinamentos são a verdade que traz a fé. Então, palavra, na terça-feira do Alimento Diário, fala de 7 itens. 7 itens daquilo que Deus quer, do plano de Deus. Os 3 primeiros que nós vamos tratar nessa mensagem é a fé, a verdade, a realidade e são os ensinamentos. Esses 3 estão intimamente ligados, um está misturado com o outro. Os são os ensinamentos traz a verdade, que traz a fé. Lá em Romanos capítulo 10, fala, e assim a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então a palavra traz a fé. E a fé traz a realidade. O conteúdo da fé é a realidade. De todas as coisas de Deus. Olha, essa semana, irmãos, olha, aquilo. Quem leu o Alimento Diário, se você se deter no Alimento Diário, você vai ver, você vai conhecer muitas coisas sobre o plano de Deus, sobre aquilo que Deus quer. As revelações de Deus.
Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então fala aqui, ó, a coluna tem que ser numa base sólida. Assim nós devemos estar em pé, na vinda do Filho de Deus, como uma coluna. Uma base sólida. E Deus está preparando tudo isso para nós. Tanto a coluna como a base são a verdade. Então, qual que é o conteúdo e a expressão, né, dessa verdade, dessa fé, dessa realidade, dessa coluna e base? Então, nós temos esses 3 itens: a fé, a verdade e os ensinamentos sãos. Vamos prosseguir, então. Agora nós temos uma figura bastante conhecida já, mas nós vamos mostrar a primeira figura, que mostra o quê? Mostra ali, de um lado, o homem, né? O homem, o ser humano, aqui, esses 3 círculos concêntricos aqui, representando o homem. O mais exterior, o corpo, depois a alma, e mais no interior, o espírito humano. Então, esse é o ser humano. Fora do homem, nós temos aqui a fé. E dentro do espírito do homem, nós temos uma fé aqui com letra minúscula. E para que a fé possa chegar para dentro do nosso espírito, para dentro de nós, nós precisamos da palavra, esse caminhãozinho aqui que traz a palavra. Então a palavra ela vem e encontra a primeira barreira, é o ouvir. Então, como Romanos 10 nos fala, a fé, 10:17. E assim a fé vem pela pregação, mas uma palavra mais correta é ouvir. Novas traduções, a Nova Almeida atualizada já traz uma tradução melhor. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então precisa ouvir primeiro, a primeira barreira. Por que muitas pessoas não creem no Senhor? Porque não ouve. Eu não quero ouvir nada disso. Já não viu a pessoa falar, eu não quero. Você vai falar de Jesus, eu não quero ouvir nada disso. Pronto. A primeira barreira já parou na primeira barreira. Mas quem ouve, a palavra entra. Mas aí tem uma segunda barreira, que é a barreira da alma, a mente, a vontade e a emoção. O crer envolve ouvir com os ouvidos. Mas aí o coração, com o coração se crê. Coração é mente, vontade, emoção e, por fim, a consciência. Então tem que falar, puxa, eu entendi, realmente eu sou um pecador. O Espírito começa a revelar para a pessoa quem ela é. Eu sou um pecador, eu preciso de salvação, eu preciso de Jesus. E aí a vontade acolhe essa palavra, aprecia. A emoção ama essa palavra, recebe. Então, a alma acolhe a palavra. Esse é o exemplo da salvação. O primeiro movimento desse caminhãozinho aqui que ocorre no dia da nossa salvação. Não havia fé nenhuma aqui dentro, mas esse elementozinho saiu daqui, ó. Estava fora. A fé é o que Deus é. É Deus, Cristo, o Espírito, o plano de Deus. A igreja, que envolve todos os processos do que Deus quer, justificar o homem, reconciliar o homem com Deus, santificá-lo, regenerá-lo, e depois o processo se continua. Tudo isso, tudo que Deus é, tudo que Deus quer, Ele quer dar ao homem. E como isso ocorre? Através das sãs palavras, através da verdade, através da fé, que tem um conteúdo. Esse caminhãozinho aqui da fé tem um conteúdo aqui dentro. Sabe o que tem aqui dentro? Realidade. Ele vai trazendo aqui realidade e vai nos enchendo de realidade. O primeiro movimento é a salvação. No dia que nós cremos, aquele Jesus que falou assim, eu voltarei para estar para sempre convosco, o dia que eu falo, Jesus, eu te recebo como meu Salvador, ele entra. Esse elemento da fé, salvação, entra e nos torna filhos de Deus, nos tornou filhos de Deus.
E aí é o ponto de partida, por quê? Quem entrou no nosso espírito foi o próprio Espírito do Senhor. Por isso Paulo fala em Romanos 8, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o Espírito de Cristo entrou. Agora nós temos um conector. Nós temos alguém lá de dentro, intercedendo por nós. Aquele que conhece o nosso coração, a nossa mente, sabe qual que é a mente do Espírito. E dessa maneira ele intercede por nós, conhecendo os dois lados. Ele intercede por mim e por você. Ele é o consolador, ele é o ajudador, ele está sempre conosco. Mas esse processo não termina aí. Não para nesse momento. Deus quer que avance, Deus quer que esse processo avance muito mais. Porque Deus quer ganhar todo o nosso ser. Então essa salvação, ela continua. Romanos 5,10 fala, porque se nós, quando nós éramos inimigos de Deus, nós somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A vida entrou em nós, a vida eterna entrou em nós, o dia que nós cremos. E essa vida que vai nos salvar agora pela expansão da vida dentro de nós, que é a segunda figura. O que acontece? Aí Deus começa a ganhar a nossa alma, tá vendo? Ele já ganhou, ele já está no nosso espírito, agora ele começa a expandir para a nossa alma. Começa a querer preencher toda a nossa alma. Como que isso acontece? Não acontece do nada, irmãos. Nada acontece do nada. Existe processo. Jesus fala lá em Mateus 28. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o primeiro passo. É a salvação do Espírito. E depois, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho ordenado. Nós temos que aprender. E esse processo de aprendizado vem pelas sãs palavras. Eu não gosto de ler a Bíblia. Você está falando assim, eu não quero crescer, eu não quero comer. A criança fala, pai, eu não quero comer. Você enfia comida na boca dele. Ou você fala, deixa eu respeitar o meu filho, respeitar a opinião do meu filho. Ele é um indivíduo, ele tem as suas próprias opiniões. Se ele não quer mamar, ele não quer comer, deixa ele. É assim que você faz? Não, tem que comer. Tem que comer. Tem que comer. Abra a boca aí. Ou então você faz, né? Outro já faz aviãozinho, não sei o que lá, aquele negócio todo. Mas come. Cada um usa o seu método. Mas come. Tem que comer. Como que nós vamos... Deus deseja, né, 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então você faz uma oração toda noite, Senhor, enquanto eu estiver dormindo, enche a minha mente do pleno conhecimento da verdade. Eu quero te conhecer, né? Eu não quero ler a Bíblia, não. Eu só quero que o Senhor faça isso comigo enquanto eu estou dormindo. Então, processa isso no meu espírito, na minha alma. Eu quero te conhecer, mas não quero fazer nada. Eu quero que o Senhor infunda isso. Isso não vai acontecer, não. Não vai. Você tem que pegar o alimento diário, desfrutar dele, ver os versículos, ir na Bíblia e ver o que Deus está falando com você. A nossa mente começa a ser povoada pela palavra de Deus. Isso acaba influenciando a nossa vontade e começa a querer fazer essa vontade de Deus e acaba mudando nossa emoção, começa a amar isso aí, se envolver com isso e toda a nossa alma então passa a ser uma alma que quer Deus. E essa palavra que vem traz as verdades, traz Deus, uma realidade de Deus, e isso muda a nossa realidade, porque você muda os seus pensamentos, eu mudo os meus pensamentos, eu mudo meus gostos. Isso é uma realidade de Deus entrando em nós e nos transformando. Como que isso acontece? Pelo Espírito. É ato espiritual. Cada vez que nós contatamos Deus, nós entendemos o plano dele, nós vemos mais coisas. Então, nós saímos daquela fase inicial de salvação
E Deus começa a se expandir em nós, nos ganhando completamente. E isso traz transformação, porque isso é realidade de Deus. Isso é a fé que estava fora e agora começa a ser transportada de Deus para nós. E esse processo acontece todo dia. Todo dia, quando nós contatamos Deus, contatamos a palavra, Deus começa a transferir, transportar coisas de Deus, coisas divinas para o nosso espírito, alma e, por fim, ele ganha até o nosso corpo. Quando que ele ganha o seu corpo? Quando Deus ganha o seu corpo? Quando as suas pernas começam a andar de acordo com Deus. Quando ela só vai onde Deus quer que você vá. Quando as suas pernas te levam ainda a lugares que Deus não se agrada, pode ter certeza que ainda falta Deus ganhar alguma coisa. Porque quando ele ganhar a sua alma, ele ganha seu corpo. Porque sua mente foi transformada. Seu gosto foi transformado. Quando a gente gosta de muita coisa que Deus não gosta, é porque ainda falta transformação. É para desesperar? Não, é para buscar mais o Senhor. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero que na sua volta eu seja encontrado de pé. Uma coluna. Por isso, Deus, se não está de pé, tem jeito de ficar de pé. Deus nos coloca de pé. Toda vez que você se volta ao Senhor, se posiciona de pé. E se mantenha de pé. Por isso, Paulo fala para Timóteo, cuida-te de ti mesmo. Cuida-te de ti mesmo. É isso que nós temos que fazer. Né? E aí, o corpo está falando o que Deus quer. A boca fala o que o coração está cheio. Você fala o que Deus quer. Você pensa como Deus. E aí, o homem começa a ser usado por Deus. A igreja começa a ser usada por Deus. Onde está? Espalhada. Começa a ser usada falando Deus. Falando por Deus. Expressando Deus como uma coluna. Expressando Deus. Esse é um processo que Deus está fazendo conosco. São muitos textos, muitos versículos. Eu não tenho condições nem tempo para isso, então leiam o alimento diário. Né? Então esse caminhãozinho, todo o nosso ser se abre para que esse caminhãozinho da fé faça uma entrega para o nosso espírito todo dia. Todo dia. Mais fé, mais realidade. Mais fé, mais realidade. Mais verdade. E aí ocorre a transformação na alma, a conformação, a santificação, e aí se torna um filho varão perfeito. Até que todos cheguemos, né? Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Esse é o ponto final, né? A plena filiação. Quando já ganhou ali toda a nossa alma. Ganhou a nossa alma, ganhou o nosso corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus nos quer não como um sacrifício morto, queimando, mas um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional, nosso serviço racional a Deus. Nós servimos a Deus quando nossa alma toda foi ganha. E aí nós apresentamos o nosso corpo. Essa é a salvação completa que vai ser plena na volta do Senhor. Né? Então, louvado seja o Senhor. E as verdades, e as palavras, são tudo envolvido nisso que eu falei. Né? As verdades, as sãs palavras, é aquilo que o caminhãozinho traz. Por isso nós devemos atentar para aquilo que nós nesse processo de receber a fé para se tornar a nossa fé, a nossa realidade. Paulo faz várias exortações a Timóteo, eu não vou ler os versículos, mas eu vou só citar. 1 Timóteo 4, 6, ele fala de ele estar alimentado com as palavras da fé. Você precisa estar alimentado com as palavras da fé, e você também. 1 Timóteo 6, 12, combater o bom combate da fé. Então, lutar. Eu e você também. 1 Timóteo 6, 10 e 6, 21, Paulo fala que alguns vieram a se desviar da fé. Então isso é um perigo real.
que nós temos que tomar cuidado também, para não nos desviarmos da fé. Precisamos nos guardar. 1 Timóteo 5,8, Paulo fala que alguns têm negado a fé. 1 Timóteo 4,1, nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Por isso nós precisamos das sãs palavras, cuidado. Mesmo as coisas espirituais, tem muita linha, muita coisa sendo dita hoje, que tira do foco. Qual que é o nosso foco? O foco é o que a palavra de Deus está nos falando. É nos transformar à imagem de Cristo. 2 Timóteo 4,7 fala de guardar a fé. Então são coisas que nós precisamos nos atentar, porque hoje Deus precisa se tornar conhecido. E para Deus se tornar conhecido hoje, na época de Jesus, para ver Deus tinha que estar com Jesus. Hoje, para ver Deus, as pessoas precisam da igreja. Não uma organização religiosa, não um lugar, um templo, mas da igreja, o corpo de Cristo, coluna e base da verdade. Uma igreja constituída daquilo que Deus está fazendo conosco todos os dias. Então, louvado seja Deus. Chegar ao pleno conhecimento da verdade é isso. É não saber tudo, mas absorver, crer pela fé e receber a realidade transformadora, a realidade das coisas divinas que nos transformam dia a dia. Né? Essa é a fé que Deus está ensinando para nós. Então, 1 Timóteo faz várias advertências a ensinamentos diferentes, né? 1 Timóteo 1,3 que nós lemos, a fim de que não ensinem outra doutrina, não tenham outros ensinamentos do que aquilo que os apóstolos têm passado, né? Isso infiltra na igreja e traz declínio da fé e pervertem a fé de alguns. 2 Timóteo, só vou ler esse versículo, 2 Timóteo 2,16, diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Quer dizer, começaram a falar coisa além do que os apóstolos falavam. Já realizou a ressurreição. Ele fala dessa ressurreição, seria a ressurreição dos últimos dias. Quer dizer, eles já começam a criar coisas. Irmãos, nós não temos que criar nada. Nós temos que ficar nas sãs palavras de Deus, né? E quando começa com coceira nos ouvidos, Paulo fala isso também aqui, né? Começa com coceira nos ouvidos, começa a ouvir muitas coisas que acaba desviando da fé. 2 Timóteo 2,15, Paulo encoraja a Timóteo e a cada um de nós. Ele fala assim para Timóteo, né, para ele se apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos conhecer a verdade, e essa verdade em nós vai nos transformar. Né? A fé e a verdade precisam ser transmitidas a nós. Quando a fé vem a nós, traz consigo a verdade. Então a fé vem e traz a verdade. E o conteúdo dessa verdade é a realidade da fé, que nós passamos a ter quando nós absorvemos isso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tem mais coisas aqui, mas creio que o encargo é esse mesmo. 2 Timóteo 1,3 fala: mantém o padrão das sãs palavras, que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Então esse é o nosso labor de amor hoje. Transmitir a palavra da verdade por meio dos sãos ensinamentos. Graças a Deus, né? Vamos ver, finalizar, depois eu vou orar, vamos ver um vídeo que mostra todo esse processo do que Deus está fazendo, de trazer a fé para dentro de nós, e essa fé traz a verdade, e essa verdade se torna realidade e transforma todo o nosso ser, tá bom? Vamos ver esse vídeo agora. Que maravilha, olha lá, ó.
Fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ó, fé no corpo, fé na alma, fé no espírito, salvação completa e, por fim, a glorificação. Esse é o processo que está acontecendo comigo e com você. Esse é o processo que está acontecendo comigo e com você. Permita que esse caminhão de Deus faça essas entregas constantemente para dentro do seu espírito, para dentro da sua alma. Veja, precisa ouvir, precisa crer, receber. E aí, isso se instala em nós, essa fé como uma verdade, como uma realidade transformadora que vai levando-nos ao que Deus quer. Esse é o processo de Deus. Louvado seja o Senhor. Deus possa nos abençoar. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por tão grande salvação que o Senhor está fazendo em nós, produzindo em nós, através das sãs palavras que traz as verdades e a fé que estavam fora de nós, mas que entram em nós e produzem transformação, crescimento, conformação ao próprio Senhor. Senhor, renova a nossa mente a cada dia, renova o nosso ser, nos conduza, Senhor, a fazer a Tua vontade, a ser um contigo, a ser útil nas Suas mãos. Abençoa cada um aqui, Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor não encontre barreiras em nós para entrar e produzir aquilo que o Senhor quer. Abençoa todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Agora vamos cantar mais um hino, S97, e depois vamos ter as orações finais e encerrar a reunião, tá bom? Louvado seja Deus.